Olá, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou relatar a minha experiência com a cirurgia de endometriose. Talvez o vídeo fique um pouco longo porque eu quero te contar bem detalhadamente o que aconteceu. Alguns detalhes que eu senti falta em alguns relatos que eu vi em vídeos de outras mulheres. Então vamos lá. A minha cirurgia eu realizei no dia 26 de janeiro de 2026. Hoje nós estamos no dia... Hoje é dia 26. Estamos exatamente a 2 meses da minha cirurgia. Hoje é 26 de março de 2026. E o que eu consigo relatar? Primeiramente, a minha cirurgia foi realizada por videolaparoscopia. Foi apenas a retirada dos focos, das aderências. Eu não tinha nenhum tipo de... Não tive nenhuma perda do intestino ou outras partes do corpo. Então, a minha foi somente a remoção das aderências. No dia da cirurgia, o médico pediu para eu chegar com 3 horas de antecedência no hospital. Eu estava de jejum desde a meia-noite, então eu cheguei no hospital, fui fazer toda aquela parte de pré-ficha, eles me encaminharam para o quarto e eu fiquei ali aguardando ser chamada. Eles me chamaram, quando eu cheguei primeiro, eu operei no Hospital Santa Joana. O hospital, assim, não tem o que falar, foi maravilhoso, tive atenção de todos os funcionários, os colaboradores, a comida estava muito boa, gostei muito do hospital. Então ali veio um enfermeiro, me levou para a sala de uma sala de pré e pós-cirúrgico. Eu fiquei ali na sala, o meu médico chegou, ele fez uma marcação na minha barriga, que seria onde seria um dos pontos, e depois eu fui para a cirurgia. A cirurgia durou em média de 1 hora, de 45 minutos a 1 hora. Eu não sei assim precisar exatamente, mas eu sei que foi esse período. Depois da cirurgia, eu fui para a sala de pós-cirúrgico. E ali, quando eu acordei, eu senti um enjoo horrível. Eu nunca tinha sentido enjoo tão forte. Ele durou poucos minutos, eu acho que eu fiquei 1 minuto enjoada. Eu lembro que eu acordei, levantei assim a cabeça e vi aquele mal-estar muito ruim. Eu lembro que foi breve, bem breve, mas o tempo que durou foi bem ruim. Depois disso, eu fiquei ali na sala por mais ou menos 2 horas, porque você acorda bem sonolenta. Na hora que eu acordei, eu não senti dor alguma, não sentia dor nenhuma, estava me sentindo, depois que o enjoo passou, estava me sentindo bem. Só que você se sente assim um pouco pesada, eu acho que por conta da anestesia. Depois de 2 horas, eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu me dei conta que eu estava de sonda. A sonda é por onde eles colocam ali na sua uretra, se eu não me engano, o caninho que recolhe seu xixi. Então você vai fazendo xixi, você não sente que tá fazendo xixi. Eu nunca tinha usado sonda. Eu vou explicar para quem nunca usou também e tem essa curiosidade. Então a sonda é como se fosse um caninho conectado ali na sua uretra, que o xixi ele sai numa bolsinha e você não sente que está fazendo xixi. Eu falei pra moça, nossa, a minha barriga, eu não tô sentindo, será que eu acho que eu quero ir no banheiro? Eu falei pra enfermeira, quando eu cheguei no quarto, eu falei pra ela, eu acho que eu quero ir no banheiro. Aí ela falou assim, não, você tá de sonda, e ó, sua sonda tá, e a minha sonda já estava cheia, é uma bolsinha transparente que você consegue ver a quantidade de urina que tem ali dentro. Aí eu falei assim, nossa, que sensação estranha, parece que eu quero ir ao banheiro fazer xixi, mas eu não sinto que está saindo líquido. Por conta da anestesia, a gente realmente não sente. Depois de um tempo que eu já estava no quarto, a sonda foi retirada. Eu me alimentei pela primeira vez, comi pouco porque eu estava assim, não tinha muita fome, acho que por conta da anestesia. Tudo isso sem poder me levantar da cama, um detalhe importante. Eu não pude me levantar da cama até o período da tarde. Eu operei às 8 da manhã. Eu só fui me levantar da cama, era por volta de 4, 5 da tarde. Eu demorei bastante para poder levantar. Eu vi que alguns relatos os médicos orientavam assim que já acordasse da cirurgia caminhar para evitar trombose e esse tipo de coisa, mas no meu caso não, me foi orientado demorar ainda para poder levantar, depois que eu já tinha tirado a sonda, depois que eu já tinha almoçado e depois ainda de um tempo, algumas horas ainda que a enfermeira foi, eu não podia me levantar sozinha, então ela me orientou que quando eu quisesse, quando fosse para eu levantar, eles iriam até o quarto e me ajudariam, a primeira vez que eu fosse levantar. E essa primeira vez ocorreu no período da tarde, umas 4, 5 da tarde. E depois eu andei um pouquinho ali no quarto, não fiquei andando pelo corredor e nem nada do tipo. Eu estava muito agoniada para poder tomar banho. Queria muito tomar banho. E aí depois de um período ali que eu já tinha levantado sozinha, tinha levantado com a enfermeira, depois levantei sozinha, estava me sentindo bem, eu pude tomar banho. Tomei banho
no banheiro, eles deixam um banquinho. Eu tomei banho sentada, tomei banho sozinha, porque eu não estava com dor, só estava com essa agonia forte no umbigo. E depois ali eu pude tomar meu banho e fiquei tranquila. Eu fui liberada no mesmo dia, porque eu conversei com o meu médico, eu tenho uma filha pequena. Então eu não queria dormir no hospital. Se eu estivesse bem, se fosse possível, eu gostaria de ser liberada no mesmo dia. Então eu internei às 5 da manhã, eu internei às 5 da manhã e fui liberada às 7 da noite. Saindo do hospital, eu saí normal, andando, saí muito bem. E a primeira noite eu dormi bem. Todas as noites, na verdade, da cirurgia, do pós-cirúrgico, eu dormi bem. Eu não tinha dor, eu tinha apenas essa agonia no umbigo que demorou dias e dias para passar. Só foi melhorar depois que eu tirei a parte dos curativos. No meu retorno para casa, no meu pós-cirúrgico, os primeiros 3 dias eu fiquei de repouso absoluto. Eu só fiquei aqui deitada na minha cama. Eu só levantava assim para tomar banho, para comer, mas eu me sentia muito indisposta. Eu não tinha dor, tinha agonia no umbigo, mas eu sentia como se fosse uma indisposição, uma fraqueza, eu estava cansada. Realmente ali com o corpo eu não conseguia fazer muito esforço. Realmente ali eu achei que o pós-cirúrgico, por ser uma cirurgia por videolaparoscopia, seria muito mais tranquilo, mas não. Realmente ali você se sente de certa forma debilitada. Pelo menos no meu caso, eu achei que você realmente, assim, eu precisava pelo menos assim de 3, 4 dias de descanso, sem ter que fazer nenhuma atividade, sem ter que nenhum compromisso. E poder realmente descansar. Eu fiquei só descansando. Meu marido tomou conta, claro, eu tenho uma filha pequena, então é inevitável, ela vinha falar comigo, ficava comigo ali na cama deitadinha, mas meu marido que tomou conta de tudo nesses primeiros dias. Então, da comida, da casa, dos cuidados com a nossa filha, eu pude realmente ali ter um descanso. Sobre os pontos agora, como que os meus pontos ficaram? Na minha cirurgia, eu tive 3 pontos. Foi um no umbigo e 2 nas laterais, próximo à marca do biquíni. Esses pontos, os 2 pontos nas laterais, eu não senti dor nenhuma, incômodo nenhum, nada. Apenas na parte do umbigo. E eu fiquei com um tampão, como se fosse uma fita plástica que eu podia tomar banho. Eu fiquei com ela 5 dias. Então eu fui orientada pelo meu médico, né? Que após o 5º dia de cirurgia eu poderia tirar. E foi muito simples de tirar. Eu tirei no banho, não minto, eu tirei e fui passando óleo, porque ele fica bem grudado na pele. Então pra tirar sem doer, sem ficar aquele puxar seco, eu fui passando óleo nas pontinhas dessa fita meio plástica, que eu podia tomar banho com ela e não molhava, e aí foi soltando. Depois que soltou, tomei meu banho, e aí eu percebi que na parte do umbigo tinha como se fosse um rolinho de gaze, e eu acho que era isso que me agoniava tanto. Depois que eu tirei essa gaze e tirei o tampão, pronto, não tive mais agonia nenhuma, mas isso foi até o 5º dia. Eu não vi ninguém relatando, nenhuma das mulheres relatando essa agonia no umbigo. Então eu fiquei assim, nossa, será que é só comigo? Então, se você também vier fazer a cirurgia e tiver isso, é normal, também aconteceu comigo. Com os pontos, o meu médico me orientou a usar essa pomadinha aqui, ó. É a Quelocote. Eu comprei na farmácia, comprei na Drogaria São Paulo. Na farmácia física, ela tava R$ 220. Eu comprei pelo site e saiu por 195. Na embalagem diz que ela dura 3 meses. Eu já estou usando 2 meses e ela ainda tem aparentemente aqui um pouquinho mais da metade, porque os meus cortes são bem pequenininhos, então eu não uso uma quantidade tão grande. E a recomendação é de ser usada 2 vezes ao dia. Eu tenho usado alguns dias, eu esqueço de usar de manhã e à noite, mas assim, todos os dias eu uso. Até hoje, em 2 meses, eu só não usei por 2 dias. E eu tenho visto, não sei se assim é uma melhora, porque a minha cicatriz ainda não tá clarinha, a da lateral esquerda, ela tá mais clarinha e a da direita ainda tá bem escura. Detalhe do meu médico que eu não gostei, tanto que eu não indicaria. Ele sempre foi muito assim atencioso mais ou menos, assim sempre muito respeitoso, tirava as minhas dúvidas, porém ele não é muito atencioso, ele é muito prático. E eu não indicaria por conta disso, porque na parte dos pontos, ele só retirou meus pontos quando eu já tinha 14 dias de cirurgia. Então já estava muito bem cicatrizado. Uma informação importante. Essa pomada você só pode usar quando a pele estiver cicatrizada. Se a sua pele ainda não estiver cicatrizada, você não pode usar, tá? Então, quando seus pontos já estiverem fechadinhos, aí sim você pode usar. Se tiver ponto aberto, não pode. Ela não pode ter contato direto com fissuras, parte cortada do corpo. Então, só cicatrizada.
Meu médico só retirou meus pontos, eu fui até a clínica retirar, porque eu não tive ponto colado com cola cirúrgica. O meu foi realmente foi com ponto mesmo, como se fosse um nylon bem forte. E aí o médico que retirou com 14 dias. Então eu já estava muito bem cicatrizado. Doeu muito para retirar os pontos, porque pensa, você tá ali puxando de uma pele cicatrizada. E do lado direito, o ponto não ficou tão legal. Ficou um ponto mais alto. Dá pra ver assim que a pele ela tava um pouquinho. É como se a pele tivesse enforcadinha, essa é a palavra. A pele tava um pouco enforcada, assim. É como se tivesse pegado uma pelezinha, uma partezinha assim e feito um ponto meio estranho. Então, desse lado direito não ficou tão legal. E aí a cicatriz, a parte roxinha, a parte roxa ficou bem maior. E até hoje ainda não tá tão clara, mas eu continuo usando a pomada e espero que com o tempo clareie. Mas em relação aos pontos, dos pontos dos dois lados na marca do biquíni, zero dor, nunca senti nada. E da parte do umbigo, só até tirar o curativo. Depois também não senti mais nada. Porém, agora eu vou falar em relação à dor. A dor, depois de uns 7 dias de cirurgia, eu comecei a sentir umas pontadas. 7 não, acho que com 5 dias de cirurgia, eu comecei a sentir umas pontadas fortes, que lembravam um pouco a dor de endometriose. Não chegava a ser assim, acho que nem 20, 30% da dor de endometriose, mas era aquela pontada aguda, doída. Era por pouquíssimos segundos, uns 5, 10 segundos, mas era uma dor intensa. E aí eu fui pesquisar na internet e vi que era normal, porque o corpo tinha sofrido de certa forma. Quando você mexe ali na parte cirúrgica no seu corpo, você traz uma inflamação. Você está ali cortando pele, não é dissecando a palavra, é secando ali as aderências. Então também isso inflama o corpo e pode causar essas dores. Não foi uma dor, eram dores pontuais. Eu não sentia todos os dias, não sentia todos os momentos. Era 1, 2 vezes ao dia e não eram todos os dias. Mas quando tinha, era uma dor mais intensa. Outro ponto também é sobre o intestino, o funcionamento, a regulação do intestino após a cirurgia. Depois do segundo dia, no segundo dia da cirurgia, na minha casa, eu já consegui ir ao banheiro. Ir ao banheiro, não fazer o número 2, né? E eu já consegui que o meu intestino funcionasse normalmente. Tanto que eu fui no segundo dia, no terceiro dia, ele voltou a funcionar muito rápido. Então, em relação a isso, eu não tive nenhum problema. Um aspecto também é o inchaço da barriga. A barriga, ela fica inchada. Eu acho que eu fiquei com a minha barriga inchada uns 10 a 15 dias. Demorou para voltar ao normal, demorou um pouco. Eu não tive um inchaço extremo, mas a sensação era de bastante inchaço. Eu me sentia inchada, sentia minha barriga assim, estufada. Olhando minhas fotos, que eu tirei algumas fotos no meu pós-cirúrgico, eu vi que eu não tava com a barriga assim tão inchada, mas eu tinha uma sensação de inchaço muito grande. E a minha barriga ficou mais distendida e demorou um tempo para voltar ao normal. Então aí pelo menos 15 dias, com toda certeza demorou. Eu falei de 10 a 15 dias, mas foi mais. Com certeza, pelo menos 15 dias ela demorou para ir voltando ao normal. E ela voltou assim gradativamente. Não foi que eu dormi um dia com a barriga inchada e acordei no outro com a barriga já normal. Não, foi gradativamente ela foi voltando. Agora falando sobre o meu ciclo menstrual, o primeiro ciclo após a cirurgia da endometriose. Depois da cirurgia, com uma média de 18 a 20 dias, veio o meu ciclo menstrual e graças a Deus foi infinitamente melhor. Eu não senti dor, foi muito tranquilo, até vou confessar que foi até um pouco estranho, porque a gente se acostuma com a dor. Então, sempre que vinha a menstruação, eu já sabia que eu ia sofrer. Eu começava a tomar ali as medicações, mas eu já sabia que inevitavelmente eu iria sofrer, porque eu não tomo anticoncepcional. Esse é um fato importante. Normalmente, acho que quase 99% das mulheres que têm endometriose, elas fazem tratamento com anticoncepcional ou outro remédio que muito indicado. Porém, eu não quero voltar. Eu tomei anticoncepcional por 10 anos da minha vida e não quero voltar a tomar. Então, eu tento fazer aí a contenção da endometriose de outras formas. Fiz a cirurgia e agora tento cuidar de outras formas, como alimentação, atividade física, e ainda estou tentando achar um médico que me dê outros meios, que não seja anticoncepcional. Eu já passei em 2 médicos. Inclusive, o que eu fiz a cirurgia e a indicação é sempre a mesma. O meu médico da cirurgia, ele não indicou um anticoncepcional, mas é praticamente um anticoncepcional. Então, para mim, dá na mesma.
Fora que os efeitos colaterais dele são muito fortes. Vi inúmeros relatos de mulheres, tem mulheres que se dão muito bem, mas tem mulheres que perda de cabelo, pode dar também sintomas de depressão, de ansiedade, de tristeza, e eu não quero passar por isso. Já deixei de tomar anticoncepcional, já tirei hormônios do meu corpo e eu não quero voltar. Mas enfim, voltando a falar sobre o ciclo menstrual. A primeira vez foi muito tranquilo. Se eu falar que eu não senti cólica nenhuma, mentira, eu senti uma leve cólica, senti uma pontada assim uma vez só. Meu ciclo durou 5 dias. Meu ciclo normalmente dura uma média de 5 dias. Eu senti uma leve pontada, uma dor, que me lembrou a dor de endometriose, mas uma vez em um desses dias. E pronto, foi muito tranquilo. O meu fluxo também não mudou. Ele não veio mais ou menos, veio o que normalmente já vinha. E na segunda vez, no meu segundo ciclo menstrual, foi também como o primeiro, foi bem tranquilo. Só que eu já tive mais sintomas normais da menstruação. Antes, e mais sintomas normais antes de eu ter os sintomas mais fortes de endometriose, que são sintomas de, por exemplo, dor nas costas, você sente ali no baixo ventre, né, ali na pelve, na parte mais baixa, assim, você sente uma cólica, aquela dorzinha, não uma dorzinha, é um incômodo, que é um pouquinho mais constante, mas eram sintomas normais que eu já tinha antes de ter a endometriose e que é muito relatado comuns por mulheres que não têm endometriose, porém quando vem a menstruação sente. Então, assim, realmente a cirurgia fez toda a diferença no meu caso. Eu realmente sinto diferença em relação aos sintomas, à dor, até mesmo estado mental, assim. Antes eu tava muito cansada, irritada, e isso eu fiz a cirurgia e tem melhorado muito. Eu creio que a endometriose, eu creio não, é comprovado, né? Que ela gera muitos sintomas no corpo da mulher, até mesmo tem que tomar cuidado com sintomas depressivos, irritabilidade, mudanças de humor, porque mexe com hormônios, mexe com os nossos hormônios. Eu tenho sentido uma melhora constante. Sinto que realmente foi uma decisão acertada ter realizado a cirurgia. Outro ponto que também mudou foi em relação à relação sexual. Antes da cirurgia, eu sentia dor, sentia incômodo, dependendo da posição. E após a cirurgia, esse incômodo, essa dor, ela passou, realmente melhorou. E a cirurgia, mais uma vez, para mim foi muito benéfica. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha esclarecido possíveis dúvidas, que tenha te ajudado a ir mais confiante para sua cirurgia. Um grande beijo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.